Então, pessoal, começando agora aqui a nossa sexta aula, né? Vou apagar aqui. Primeiro, pessoal, antes de eu começar de fato, eu vou falar um aviso, né? Se vocês forem olharem no guia da disciplina, tem lá que a aula de hoje seria de subprocesso. Mas eu confesso que eu não sei de onde é que eu tirei na minha cabeça que subprocesso era uma aula específica. Subprocesso a gente falou quando a gente falou de processo. E era aquilo ali que eu queria comentar e pronto. Na aula de hoje a gente vai ver threads, que seria o conteúdo que está lá no guia da próxima semana. Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe a aula de threads para essa aula. A aula de escalonamento de processo vai vir para a aula da próxima semana. E eu vou acrescentar o conteúdo, que é o conteúdo de entrada e saída. Que é um conteúdo muito importante e que, quando eu olhei no guia, não estava. Então, eu vou falar com o Charles para eu atualizar o guia com os conteúdos da semana. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, e os dois meninos que estão aqui na aula, na realidade, a aula de hoje é threads, e a próxima aula é de escalonamento de processos, e depois, provavelmente, vai ser entrada e saída. Tá certo? Então, pessoal, falando de threads propriamente dito, né? Primeiro, a gente vai ver o que é uma thread, né? Então, aula de thread, certo? A gente vai ver o que é uma thread. Em linhas gerais, pessoal, uma thread, ela é uma linha de execução de um determinado processo. Vamos anotar aqui. Ela é uma linha de execução. O que é que acontece, pessoal? Às vezes, um determinado processo, e a gente vai ver isso nos exemplos que eu vou postar posteriormente, um processo de um determinado programa, ele divide a sua execução em diversas atividades, e essas atividades, elas trabalham de forma concorrente. Se o computador ele tiver mais de um núcleo, mais de um processador, elas vão trabalhar de forma paralela. Então, a gente pode dizer que um processo, ele pode se dividir em duas ou mais atividades, certo? Que podem serem executadas. Não, que podem ser executadas de forma concorrente. Certo? Então, um mesmo processo, ele pode ter várias linhas de execução, e essas linhas de execução, elas podem ocorrer de forma paralela, de forma concorrente. E isso é o conceito de thread, certo? Agora vamos entender melhor essa definição, esse conceito aqui, com um exemplo aqui. Nós vamos dar dois exemplos aqui, certo? O exemplo 1 é sobre um formatador de texto. Formatador de texto. Como, por exemplo... Opa, entrou alguém aqui, peraí. Eu nem precisei aceitar, né? Então, pessoal, para quem entrou agora, né, que eu não consegui ver quem era. Uma thread, ela é uma linha de execução de um processo. Por quê? Porque, às vezes, um processo, ele se divide em duas ou mais atividades, e cada atividade, ela vai ser executada em uma, digamos assim, uma linha de execução, de forma concorrente. E isso é o conceito de thread. E no primeiro exemplo, a gente vai falar aqui do formatador de texto. Pessoal, quando eu estou digitando aqui no WordPad aqui, quando eu abri o WordPad, o sistema operacional, né, ele criou um processo para o WordPad, certo? Quando eu estou trabalhando aqui no WordPad, por exemplo, quando eu estou fazendo isso aqui, digitando alguma coisa, você concorda que tem no mínimo duas tarefas sendo executadas aqui, né? E essas tarefas, elas podem sim, claro, serem feitas de forma sequencial. Qual é a primeira tarefa? A primeira tarefa é de se comunicar comigo, escutar o comando que eu estou colocando. Então, por exemplo, agora eu digitei um H, agora um J, K, O. Então, ela precisa ouvir
e captar o sinal do meu teclado. E a segunda tarefa que ela precisa executar é o quê? Modificar o arquivo em si, alterar a formatação aqui do texto, inserir esse caractere nesse documento. Então, primeiro, ela verifica, ela escuta, ela recebe o comando e depois ela processa esse comando, certo? Vocês concordam que se a gente tem uma única linha de execução de um processo sequencial, quando ela estiver recebendo o comando, ela primeiro recebe o comando e depois ela formata o texto. Quando ela está formatando o texto, quando ela está formatando o arquivo, ela não consegue escutar um outro comando que vem em seguida. Vocês concordam, né? Por quê? Porque ela está de forma sequencial. Então, teria que fazer uma operação de cada vez, né? Ela tem que fazer uma operação de cada vez. Por quê? Porque você só tem uma linha de execução. Então, ela, enquanto ela está formatando o nosso documento, ela não está escutando um outro comando que eu digitei. E vocês concordam que isso geraria, por exemplo, um certo delayzinho, um certo atraso, se ocorresse dessa forma. Vocês concordam, né? Uhum. Então, pessoal, aqui, de cara, a gente tem que, quando a gente abre o WordPad, provavelmente, esse processo, ele vai abrir duas threads, duas linhas de execução. Uma thread. Opa. Entre outras, né? Isso aí é só para ilustrar. Só para. Exatamente. Uma thread para interagir com o usuário. O que é que essa thread vai fazer? Essa thread ela vai só ficar escutando. Então aqui eu não estou fazendo nada, eu estou modificando, ela está lá escutando. Quando eu digito alguma coisa, ela capta e manda para outra thread executar a formatação do arquivo propriamente dito. Então a gente tem uma thread para interagir com o usuário e uma thread para modificar o documento. Aí vocês perguntam, mas precisa criar duas threads? Deve ser uma operação tão rápida de modificar, de receber, escutar e modificar o documento. Mas imagine, pessoal, que se eu digito só esse J aqui, nessa folha aqui, de fato, precisava de thread para isso. A operação aqui ia acontecer de forma muito rápida. Mas imagine que você esteja escrevendo um livro no Word e seu livro tenha 1.500 páginas. E que quando você cria um parágrafo aqui, ele sai modificando todas as 1.500 páginas. Por quê? Porque quando você acrescenta um parágrafo, ele empurra uma figura da página 10 para a página 11, ele empurra um texto da página 11 para 12, da 12 para 13, da 13 para 14, e isso encadeia. Então, ele acaba modificando as 1.500 páginas do arquivo. Vocês concordam com isso? Uhum. Então, aqui você já começa a ver. É aquela coisa, pessoal. Para tarefas muito simples, às vezes essas soluções nem precisam. Mas a gente tem que sempre pensar de forma escalonada, de forma que ele atenda tanto uma tarefa mais simples como uma coisa com uma grande quantidade de dados. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma thread que iria interagir com o usuário, uma thread para modificar o documento. Pode falar. Só para acrescentar, Felipe, só para a gente visualizar mais o problema disso, né? Você imagine que nesse arquivo de 1.500 folhas, você fosse digitar um texto lá no início, né? Tipo, cada vez que você apertasse um caractere que o texto fosse todo reformatado, aí sim talvez a gente fosse ver um delay, né? Tipo, quando você digitasse um caractere, o texto era todo reformatado. Quando digitasse o segundo, era todo reformatado novamente. E assim realmente ia ficar bem incômodo de você digitar. E acho que a gente perceberia bem esse delay. Nós, como usuários, iríamos perceber isso, né? Uhum. Então, a gente tem essa questão. E a gente tem, pessoal, uma outra thread que pode executar, por exemplo, que nós sabemos, pessoal, que o nosso Word aqui, de tempos em tempos, ele salva uma cópia do nosso documento sozinho, sem a gente salvar. Para caso tenha uma queda de energia, alguma coisa, a gente não perdeu o que a gente fez. Se fosse um processo sequencial, pessoal, ele iria, enquanto ele estaria ouvindo os comandos, ele não estava formatando. Enquanto ele estava formatando, ele não está ouvindo.
E enquanto ele estiver salvando no disco, que a gente sabe que salvar no disco é uma tarefa que a nível de SEO é demorado, enquanto ele estiver salvando no disco, ele não estaria ouvindo comando nem formatando. Ainda mais se for um arquivo grande, né? Ainda mais se for um arquivo grande. Então, os processos, eles criam essas atividades para ter algum benefício, que eu vou pontuar bem direitinho mais aqui na frente, mas aqui de cara já dá para ir sacando esses benefícios. Então, aqui, esse processo de formatador de texto, pessoal, um Word da vida, ele já tem 2 threads aqui e pode ter uma thread para salvar o arquivo, de tempos em tempo. A gente vai ver, pessoal, que uma thread, ela executa de forma paralela. Então, a gente vai de cara aqui já ganhar um certo desempenho, né? Então, pronto, pessoal. A gente viu aqui que um mesmo processo, ele dividiu tarefas desse mesmo processo em 3 atividades aqui, pessoal. Esse mesmo processo do WordPad, ele tem 3 atividades. E ele fez isso, e essas atividades são feitas de forma concorrente. Então, com esse exemplo, eu espero que tenha ficado mais claro, né? O que eu falei na definição de thread que a gente falou no começo. O segundo exemplo que a gente vai ver, pessoal, esse aqui é mais fácil de entender. É o de um servidor web. Vocês concordam, pessoal, que quando você tem um servidor web e eu requisito uma determinada página, você tem que ter uma atividade de ficar escutando as requisições, certo? E quando você escuta a requisição, você vai buscar essa página para devolver, não é isso? Você primeiro vai olhar na cache e depois, se ela não estiver na cache, você vai ter que olhar em disco. Que nós sabemos que é um processo a nível de computação, é um demorado. Se a gente tem um processo sem threads, ou uma única thread, enquanto ele está procurando no disco aquela página que foi requisitada, ele não está escutando outras requisições que estão chegando. E da mesma forma, enquanto ele está recebendo as requisições, ele não está procurando as páginas para devolver. Então, um servidor web, provavelmente, ele tem, no mínimo, 2 threads, uma para escutar e outra para procurar no disco. Tá certo? Então, aqui nós vimos esses 2 exemplos de utilização de threads. 2 exemplos onde os processos, eles precisam criar threads para ter um desempenho maior. Então, vamos formalizar isso, pessoal. Por que criar threads? O ponto 1, pessoal, é porque quando você organiza o funcionamento do processo em threads, de onde você tem uma thread responsável por determinada função, que aciona outra thread, você acaba organizando melhor a execução do processo. Você acaba organizando melhor a execução do processo. Você tem atividades bem definidas e que se comunicam e interagem entre si. A segunda característica, pessoal, clara, é que você ganha em desempenho. Principalmente quando você tem atividades de entrada e saída. Ou seja, quando você tem que ir no disco e gravar, e pegar, e etc. Ou então quando você está se comunicando com a impressora. Quando você tem esses processos, essas atividades demoradas, você deixar uma thread, uma linha de execução separada para essas atividades demoradas, você ganha muito em desempenho com isso, certo? E a terceira característica é porque, a nível de SEO, é mais fácil e rápido manipular threads do que processos. É mais fácil para o SEO criar, terminar, e para o SEO e para os programas, que a gente vai ver, é uma questão importante, manipular essas threads do que manipular processos. Processos, eles tendem a ser mais complexos, eles têm mais dados envolvidos do que threads. Então, mas, obviamente, pessoal, a gente pode colocar aqui
que isso aqui é o nosso principal benefício, é ganhar desempenho, certo? Deixa eu formatar melhor aqui. O principal benefício, pessoal, é ganhar desempenho, certo? Vou formatar aqui para ficar bonitinho, tá, pessoal? Isso dentro do mesmo processo, né, Felipe? Que a gente viu, isso, tipo aí, nada exclui o benefício do multiprocessamento, por exemplo. Né? A gente vai ter vários processos sendo executados, mas dentro do processo a gente pode ter várias atividades sendo executadas também. Isso aí é um ponto importante, André, que você falou, que veja como é complexo um simples 2 programinhas funcionando no computador. Você tem múltiplos processos em paralelo e cada processo desse tem múltiplas threads rodando em paralelo também. Por quê? Porque uma thread, ela é uma linha de execução, ela é uma atividade de um processo. E você pode ter várias de um mesmo processo. Como você mostrou aí, né, você tem uma para pegar alguma coisa do usuário, outra para fazer ação, né? Exatamente. Dentro daquele processo, você vai fazendo várias coisas. Dentro de um programa, seria você fazer várias ações em paralelos. Exatamente. De um processo. E já que a gente falou de processos aqui, né? Na nossa seção 2, na seção 1 foi ver o que é thread e dar exemplos de thread. A gente sabe, pessoal, se a gente lembrar lá do conceito de processo ele é o quê? Ele é uma instância de um software, e processo é o quê? Uma atividade, né, que está sendo executada de uma determinada categoria. Então, aqui eu estou executando um processo do WordPad. E a gente pode lembrar também lá daquela analogia do bolo e etc. Um processo, pessoal, ele é imprescindível que todo processo tem o que a gente chama de espaço de endereçamento. O que é esse espaço de endereçamento, pessoal? É um local na memória onde ficam guardadas informações acerca do processo. Então, por exemplo, pessoal, se eu estou digitando agora um conjunto de dados no WordPad, e esse WordPad aqui ele não tem salvamento automático, mas esses dados que eu estou digitando, que eu estou interagindo com um programa, que eu estou colocando, aqui eu estou dando esse exemplo aqui, pessoal, mas sei lá, pode ser um programa desktop de calcular notas. Quando você digita aquelas notas, todos aqueles dados do programa, eles estão salvos em algum local, na memória. E o local onde fica guardadas essas informações do processo, a gente chama de espaço de endereçamento. Então, aqui, pessoal, ficam armazenados códigos e os dados dos... Vou colocar do programa. Fica mais... Felipe, eu acho mais o Google Docs, que você vai escrevendo e ele já vai salvando no Drive. Pois é. Essas informações, é porque assim, ele está salvando no Drive, que está online, mas isso está sendo salvo em alguma máquina, em algum local, né? Na nuvem. E essa nuvem tem algum disco que está salvando esses dados, provavelmente. Isso. Então, nesse disco, o sistema operacional que está salvando esses dados nessa memória desse servidor, esse processo do Google Docs, ele tem que a gente chama de espaço de endereçamento, que é onde estão armazenados esses dados que a gente está utilizando o programa. Quando fala assim de espaço de endereçamento, é mais relacionado à memória RAM, né? Que é a memória ali que está sendo usada quando o programa está aberto. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu não salvei esse arquivo aqui em disco, eu não creio em salvar e ele não salvou automático, onde é que está essas informações? Que eu digitei, isso aqui, tudo que eu digitei. Na memória RAM, né? Só na memória RAM. Tudo na RAM, né? Vocês concordam com isso, né, pessoal? Se eu não salvei em disco, se ainda não tem um arquivo .rtf, né? Acho que é a extensão do WordPad, né? .rtf e ele está aqui na minha máquina aqui, isso aqui está salvo na RAM. E aonde esses dados estão salvos na RAM, a gente chama de espaço de endereçamento. O Writer, ele tem um negócio que você escreve um texto e tipo, esse texto está na memória RAM. Só que se o programa der um erro, o computador desligar, ele tem uma opção de retornar aquele texto de onde você parou.
ele tem um retorno. Agora, eu nunca reparei se ele tem um autosave, mas eu acho que é como se ele tem um autosave, né? Ele fica salvando o disco, mesmo que você não tenha salvo ainda nenhuma vez, ele fica fazendo isso, né? Ou talvez quando tem alguma rotina que se o processo foi interrompido de forma, sei lá, ele passa o que está na RAM para o disco, não sei. Mas acho que provavelmente ele tem uma threadzinha rodando aí, um autosavezinho, viu? Acho que sim. Porque no caso, por exemplo, ele não está em disco ainda. Ele está quando você salva. Você clica lá, mas pode ser que o próprio programa ele tem um local que ele fica para poder você não perder o texto que você esteja escrevendo. É porque eu creio que, tipo assim, essas threads de salvamento automático, ele deve ir salvando no disco, mas caso você clique no botão do X e escolha não salvar, talvez essa thread vá e exclua do disco, né? Isso tudo sem a gente saber, obviamente, né? Ele, quando fecha, só elimina, né, o arquivo temporário. Ele só elimina esse arquivo temporário. Ele deve salvar isso no disco em algum local, e se a gente não salvar de fato, e tipo assim, se o processo foi interrompido de forma involuntária, como a gente já viu, então provavelmente ele vai e ele identifica isso, essa thread identifica isso e salva alguma coisa do tipo. Quando você vai fechar, ele pergunta, deseja salvar? Exatamente. Se você não clicar em salvar, ele vai e remove do disco. Desse local que ele dá o autosave, né? Desse local que ele dá o autosave. Então, pessoal, o processo, ele tem o espaço de endereçamento, vocês já entenderam o que é, e todo processo, pessoal, ele tem que ter, no mínimo, uma linha de execução. Ou seja, ele tem que ter, no mínimo, uma thread, que vai fazer. É ideal que o processo se divida em diversas atividades de forma paralela, até porque faz sentido que ele faça isso e torne o desempenho mais rápido? Mas provavelmente, pessoal, né? Se a gente for pegar na história dos computadores, nem sempre deve ter sido isso, até porque havia sistemas operacionais, por exemplo, que não davam suporte a threads. Então, pessoal, falando de processo, que a gente relembrou, e o conceito de processos e threads, ele é até parecido. Se a gente for prestar atenção, as threads, múltiplas threads, elas compartilham os mesmos espaços de endereçamento. O que significa, pessoal, que essas informações acerca do processo, variáveis globais, informações de dados, tudo acerca dos processos, todas as threads criadas desse mesmo processo, elas têm acesso a esse espaço de endereçamento desse processo. Então, elas compartilham esse espaço de endereçamento. Já os múltiplos processos, eles compartilham outra coisa, mas como os processos eles estão num nível acima das threads, digamos assim, os múltiplos processos, eles compartilham o quê? Memória, disco e outros recursos. Então, até a gente tem as threads compartilhando os espaços de endereçamento e a gente tem os processos entre si compartilhando a memória RAM, compartilhando processadores, discos, entre outros recursos, certo? Então, para ilustrar um pouquinho mais de processos, threads, etc., vamos inserir aqui uma figura aqui para ilustrar. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. A gente tem aqui, pessoal, duas figuras, figuras A e figura B. O que é que a gente tem na figura A, certo, pessoal? Esse negócio de espaço de usuário, espaço de núcleo, a gente vai falar um pouquinho mais depois, ainda nessa aula. Mas o que é que eu quero que vocês vejam agora? Que cada bolinha dessa daqui, ela é um processo que está em execução. E que cada tripinha dessa daqui, essa minhoquinhazinha aí, essa tripinha, ela é uma thread de um processo que está em execução. Então, aqui na figura A, a gente vê que cada processo tem uma única thread, certo? Na figura B, para ilustrar, a gente tem que um determinado processo, nesse caso aqui ele tem 3 threads executando de forma concorrente. Então, essa figura aqui é mais só para ilustrar
os processos e as threads. E, obviamente, cada thread pertence a um determinado processo. Então, vamos formatar aqui. Então, pessoal, aqui a gente já viu o quê? A gente viu que é uma thread, que é uma linha de execução de um determinado processo, porque o processo ele divide a sua atividade em diversas atividades para ter alguns benefícios com essa divisão. A gente viu o exemplo do formatador de texto, do servidor web, viu alguns benefícios, né, de se criar threads para executar um determinado processo, principalmente o benefício de você ganhar desempenho. A gente viu a questão do espaço de endereçamento e que as threads, elas compartilham o espaço de endereçamento, ou seja, aquelas informações acerca do processo, todas as threads, elas têm acesso e têm acesso a essas informações do processo, certo? Então, pronto, aqui na nossa terceira, a gente viu 2 tópicos, o nosso terceiro tópico é falarmos, né, a diferença, principal diferença, tá, pessoal, entre processo e thread. Se a gente for analisar, pessoal, a principal diferença de um processo para uma thread seria o grau de independência que eles têm com seus pares. Vou explicar melhor. Independência. O que acontece, pessoal? Se eu tenho 2 processos do WordPad, ou 2 processos do Chrome, um processo do WordPad, ele não pode interferir na pilha de execução, ele não pode interferir em como as instruções, a ordem que as instruções elas estão sendo executadas no outro processo do WordPad. Por quê? Porque são processos completamente distintos que não compartilham endereçamento de memória, espaço de memória RAM, eles não compartilham, são coisas completamente independentes. Então, um processo do WordPad, ele não tem nem autonomia, nem poder, digamos assim, para interferir na execução de outro processo, mesmo que seja do mesmo programa. É uma instância que não tem poder de manipular uma outra instância, digamos assim. De fato, um processo, ele pode criar um outro processo para executar uma determinada tarefa. Mas a partir do momento que ele cria um outro processo, esse grau de independência, ele se torna mais claro, mais evidente. Quando o processo cria um outro processo, os processos são independentes entre si. E esse processo, ele perde muito da característica de manipular os dados e características de outro processo. Ah, mas então eles não podem se comunicar? Não, eles se comunicam, um processo, às vezes ele auxilia um outro determinado processo, mas eles são independentes entre si. De maneira geral, eles são independentes entre si. Aí que tá, né? Eles se comunicam, mas eles não têm o poder de alterar os dados do outro, digamos assim. Exatamente, ele pode solicitar um dado a um outro processo, ele pode se comunicar, solicitar, pedir para executar alguma coisa, mas o poder de influenciar, por exemplo, na lista de instruções que serão executadas pelo processo, um outro processo não tem. Já uma thread várias threads, por pertencerem ao mesmo processo, por compartilharem as mesmas variáveis globais, o mesmo espaço de endereçamento, uma thread, ela tem uma dependência e ela tem não vou dizer comunicação, mas ela tem uma dependência maior do que entre processos. Então, por exemplo, uma thread, ela pode interferir na pilha de execução de outra thread. Isso, pessoal, é impossível com um processo. Um processo, ele, por mais que ele tenha criado um outro processo, ele não pode alterar a pilha de execução. A pilha de execução é uma pilha onde estão armazenadas as instruções que serão executadas pelo processador. Mesmo que um processo crie um outro processo para auxiliá-lo, ele não pode interferir na pilha de execução de outro processo. Já uma thread, caso ela crie uma outra thread, além de criar essa outra thread, ela tem esse poder de manipular as informações e de alterar a pilha de execução, alterar a forma como outra thread vai executar uma determinada tarefa. Então, isso
impossível para o processo. Certo? Então, assim, esse grau de independência que os processos têm entre si e essa simbiose que as threads têm entre si seria uma das principais diferenças entre processo e threads. E, obviamente, pessoal, uma thread é uma atividade, uma linha de execução de um processo. Só isso aí já está claro, né, a diferença, né? O nosso quarto tópico, pessoal, que a gente vai ver na aula de hoje, são que, assim como os processos têm, as threads também têm estados. Estados de uma thread. Quais são os estados de uma thread, pessoal? Os mesmos do processo. Bloqueado. Quem lembra? Eu dei a dica aí. Primeiro é bloqueado. A prova é sexta-feira. Mansueto e David. Vocês lembram aí quais são os outros dois? Sem olhar naquelas notas lá que tá lá no mudo, de cabeça. Os outros 3, né? Lembra não, né? A prova é sexta-feira. São só 3 mesmo, né? São 3. Ativo. Quase, né? Quase. Bloqueado. Ativo. Bloqueado. Execução. E pronto. Isso. Esses são os estados de um processo e também são os estados de uma thread. Bloqueado, pessoal. Não, vou começar do mais fácil, né? Em execução. Em execução é quando está executando. Então, em execução, quando o processador está lá executando uma determinada instrução, quando ele está formatando de fato o documento, aquela thread ela está sendo executada. Pronto é quando ele tem tudo para ser executado, mas por alguma razão, pelo gerenciamento de processo e tal, ele não está sendo executado no momento. Mas se o SO e se o SO quiser que o processador execute aquela determinada thread, ela está pronta para ser executada. E bloqueada é quando ela, às vezes está faltando algum dado, ou aconteceu alguma coisa que, mesmo que o SO queira executar aquela thread naquele momento, ela vai dizer, não, rapaz, espera aí que eu não estou pronto para executar. Quando ela consegue... É quando está esperando entrada e saída, né? Algum dispositivo de entrada e saída. Quando está esperando entrada e saída. Quando ela recebe a informação que ela quer, ela passa para o estado de pronto, e quando o SO decidir, o SO passa essa thread que está no estado de pronto para o estado de execução. Então, pessoal, um exemplo que eu lembrei agora, eu falei tanto em bolo nas outras aulas, então vou pegar aquele exemplo do bolo para facilitar ainda mais o entendimento de threads. A gente falou, pessoal, que às vezes eu poderia lá estar fazendo meu bolinho lá e ter faltado açúcar, né? Então, se está faltando açúcar, alguém tem que ir buscar esse açúcar em algum local, no supermercado. Eu poderia ou ir fazer uma outra atividade de outro processo, mas falando dentro de processos, eu poderia fazer o quê, pessoal? Tá faltando um açúcar, eu não vou conseguir bater a massa do bolo. Mas eu posso fazer, por exemplo, a cobertura do bolo enquanto o açúcar chega. Fazer a cobertura do bolo seria uma thread do bolo. Por quê? Porque ela é uma atividade de fazer o bolo. E buscar o açúcar no supermercado seria outra atividade também de fazer o bolo. Vocês concordam? Que você tem duas coisas, duas pessoas fazendo duas atividades de forma paralela, ambas relacionadas ao bolo. Então, aí, no caso, você teria duas threads, né? Só que eu me lembrei agora aqui e queria pontuar para eu não esquecer e não passar batido, certo? Então, pessoal, a gente viu o que é thread, a gente viu exemplos de thread, a gente viu essa questão do espaço de endereçamento, que é uma questão importante, que as threads elas compartilham esse espaço de endereçamento, a diferença entre processo e thread, que consiste praticamente na independência, estados de uma thread
E a nossa última sessão da aula de hoje é falar como são implementadas e onde elas são implementadas as threads, sabe? Então, eu vou chamar o tópico de implementação de threads. O primeiro local onde as threads podem ser implementadas, pessoal, é no que a gente chama de espaço e usuário. E o segundo local, pessoal, é onde a gente chama de espaço de núcleo. Eu aqui nessa figura aqui em cima, pessoal, eu disse que espaço de usuário, espaço de núcleo a gente ia falar depois, né? Que inclusive isso aqui a gente já falou em outras aulas, mas eu vou reforçar aqui. O que acontece, pessoal? Primeiro, deixe eu colocar logo uma figurinha aqui para exemplificar essa questão. Só um minuto. Formatar aqui. O que é que a gente tem, pessoal? Tanto o sistema operacional quanto os programas, o WordPad, o Chrome, escutar música, blog de notas, antivírus, todos são softwares, né, pessoal? Vocês concordam com isso? Esses softwares, pessoal, eles podem estar executando, os processos desse software, eles podem estar executando em dois espaços diferentes, que é o espaço de usuário e o espaço de núcleo. Qual a diferença entre eles? O espaço de núcleo, pessoal, é onde os processos do sistema operacional estão executando. Digamos que é uma área VIP, é o camarote lá da festa. E por que os processos, a gente já falou isso antes nas outras aulas, mas por que os processos do sistema operacional, eles estão no camarote? Por que eles têm um espaço reservado para eles? Porque os processos do sistema operacional, eles têm privilégios, pessoal, com relação a processos de outros programas. E eles conseguem acessar instruções, executar instruções no hardware da máquina que processos de sistemas normais, esses sistemas de usuário, eles não conseguem. Então, os sistemas de usuário, eles estão executando no espaço de usuário e os processos do sistema operacional estão executando no espaço de núcleo. Tá certo. Agora vamos para a thread, que a gente está falando de thread, né? As threads, pessoal, elas podem tanto ser implementadas pelos próprios programas que a gente constrói, que a gente cria. Quem já programou em Java sabe que nós, como programadores, nós podemos fazer um programa e no código do nosso programa, na receita do nosso programa, nós podemos definir que determinada tarefa vai ser executada em uma thread, quando é que a thread vai começar, quando é que a thread vai terminar, e assim sucessivamente. Então, as threads, elas podem ser executadas a nível de programa, porque o programa é que vai controlar essas threads, etc. Ou elas podem ser executadas podem ser gerenciadas pelo sistema operacional. Quando essas threads, elas são gerenciadas pelos processos dos programas, o próprio processo do programa tem que ter o quê? Duas coisas. Uma tabela de threads, que você vai estar, para você gerenciar quantas threads você tem naquele determinado processo, e você tem que ter um sistema supervisor, que vai ser o sistema responsável por gerenciar essa tabela de threads de um determinado programa. Então, aqui, pessoal, fica a cargo dos processos do programa controlarem as suas próprias threads. Então, aqui na nossa figura A, nós temos que no espaço de usuário, nós temos dois processos, e você veja que cada processo, esse processo mais à esquerda tem 3 threads, o processo mais à direita tem 4 threads, e que cada processo desse, ele tem o seu sistema supervisor e a sua tabela de threads. E uma tabela de thread de um determinado processo, como é que se diz? É independente da tabela de thread do sistema supervisor de outro processo, certo? E o sistema operacional, pessoal, ele não precisa se preocupar com esse controle de threads. Para o sistema operacional, ele nem sabe que tem threads em cima dele. Ele só está gerenciando processos. Tá certo?
O sistema operacional aqui, se o sistema operacional ele não dá suporte a threads, uma das maneiras é os próprios programas, os próprios processos dos programas darem esse suporte. E para o sistema operacional, para ele vai estar lidando com o processo. Se é thread A, thread B, thread C, para ele não interessa. Por quê? Porque ele não se preocupa com isso. A outra abordagem, pessoal, é você não implementar a nível dos processos dos programas no espaço de usuário e o sistema operacional, os processos do sistema operacional, eles terem guardado essas tabelas de threads e já que ele gerencia processo, por que não gerencia as threadzinhas, né? O SEO já faz tanta coisa, fazer uma coisa a mais, uma coisa a menos, né? Por que não? Então, os processos do sistema operacional serão responsáveis por gerenciar as threads dos diversos processos que estão em execução em paralelo. Você veja, pessoal, que um sistema operacional, a boca é quente, viu? O sistema operacional é realmente um sistema diferenciado. Obviamente, pessoal, existem vantagens e desvantagens de as threads estarem no espaço de usuário, ou elas estarem no espaço do sistema operacional. Pelo que eu vi no livro, me foi informado que quando ela está no espaço de núcleo, tende às vezes a ficar um pouco mais complexo e demorado o gerenciamento de processo como um todo e, consequentemente, a execução dos programas. Mas, assim, existem vantagens e desvantagens das duas abordagens. Não é tanto que, às vezes, eles criam uma abordagem híbrida. Híbrida tem acento, né? Híbrida. Uma abordagem híbrida para pegar as vantagens das threads serem implementadas no espaço de usuário ou ser implementadas no modo núcleo. E, pessoal, esses 5 tópicos, vamos revisar aqui o que a gente viu. A gente viu o que é thread, demos exemplos. A gente viu a questão relembrou o que era processo e viu a questão do... Vou até colocar aqui, porque isso aqui é importante, tá, pessoal? Vou grifar aqui com uma coisinha mais. A gente viu a questão do espaço de endereçamento e que as threads, elas compartilham esse espaço de endereçamento. A gente exemplificou com a figurinha, vimos diferenças de processos e threads, estados de uma thread, aonde as threads elas são implementadas, certo? Que são no espaço de usuário, espaço de núcleo. E com isso, pessoal, nós encerramos o conteúdo de threads e o conteúdo da aula de hoje, tá, pessoal? Como eu falei, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver esse conteúdo de threads. Na próxima aula, escalonamento de processo. E eu ainda estou vendo se eu vou trazer as aulas de sistemas de arquivo ou se eu só vou incluir entrada e saída daqui a 2 semanas. Mas, pessoal, o conteúdo da aula é hoje, para quem está assistindo o vídeo. De conteúdo não tem mais nada, a gente vai ficando por aqui. Então, eu estou encerrando essa gravação. Até mais. Deixa que o David está perguntando aqui. Isso para ficar claro para mim, essas threads são as mesmas que atuais têm? Não, assim, ó, pense numa thread como... Imagine que você tem 4 processadores. Você tem 4 processadores. E você tem 2 programas em execução no momento. Obviamente, e cada programa desse, ele se divide as suas atividades em 2 atividades. Cada programa desse, você tem 2 programas em execução, e cada programa desse, ele divide as suas atividades em 2 atividades paralelas. Essas atividades, digamos assim, então você teria 2 processos, 4 threads, cada thread executando em um processador diferente, digamos assim. Pode acontecer isso. Eu acho, não sei se ficou claro. Ou eu não sei se foi essa a pergunta, eu não entendi. Eu acho que o que o David está falando é que
quando a gente vai comprar processador por enquanto, ou, por exemplo, tem lá, tipo, dizendo que ele tem 4 núcleos e 8 threads, não é isso, David? Eu não tinha entendido, ainda bem, André. Eu acho que isso é tipo um suporte do processador já para trabalhar as threads que vão ter quando estiver executando os processos no sistema, né? Porque, por exemplo, aqui eu abri o meu gerenciador de tarefas, aí tem dizendo que tem 3.006 threads executando. É 212 processos, 3.006 threads. Aí, tipo, o meu processador tem 4 núcleos físicos e 8 lógicos. Né? Que é tipo, eu acho que é esse 8 é tipo 8 threads. Seria como se fosse um recurso do processador. Acho que talvez seja alguma coisa para beneficiar a execução das threads. Não sei direito como é que isso funciona no hardware, sabe? Aí tipo, eu não sei qual seria de fato a vantagem assim, que característica que o processador tem que facilita, né? Apesar dele ter 4 núcleos, ele conseguir executar 8 threads assim de forma mais aprimorada, né? Digamos assim. Não sei bem, mas é isso aí mesmo. É porque eu não tinha entendido essa pergunta, mas valeu, André, por ter respondido, porque, de fato, creio que seja já um dispositivo do hardware já para facilitar a execução das threads que o sistema operacional vai criar, né? Que os processos vão criar, né? Acredito que sim. Como o André falou, né? Tipo, tem 260 processos e 3.000 e tantas threads. Toda thread, pessoal, ela pertence a um processo. Não existe thread solta. Então, Como se ele fosse no meu entendimento, né? Porque é um conteúdo, é algo assim muito específico, eu não sei direito como funciona. Mas eu entendo que seja algum recurso no hardware para facilitar a execução, para permitir, sei lá, o gerenciamento melhor das threads, alguma coisa assim. eu creio que os núcleos, eles são para executar instruções, né? É a função do processador, é para executar instruções. Mas isso de especificar quantas threads deve ser algum recurso do hardware para facilitar essa execução em paralelo, que as threads geralmente elas são executadas em paralelo, né? Isso, eu acho que sim também. Então deve ser algum mecanismo do hardware que facilite essa execução. Não sei se isso com certeza é para desempenho, né? Provavelmente deve ser para desempenho, né? Para o desempenho aumentar, né? Com certeza. Mas eu não sei se tem alguma coisa com relação aos sistemas operacionais que depois vão. Tipo, pode ser que ele tenha alguns registradores extras, alguma coisa assim que permita que 2 threads estejam sendo executadas e que o processador não precise, tipo, digamos assim, chavear completamente de uma thread para outra. Ele talvez tenha recurso que consiga direcionar o núcleo para executar uma ou outra de forma mais fácil, né? Por exemplo. Pode ser isso aí, viu? Pode ser isso aí. Pessoal, vou parar a gravação aqui e as dúvidas a gente vai discutindo aqui. Porque senão vai ficar meio. E se não fica muito grande a aula, e para quem só quer saber do conteúdo, para estudar para a prova, alguma coisa do tipo, talvez a pessoa veja uma aula muito grande e com discussões e tal, e outras coisas mais específicas, talvez a pessoa que vem assistir depois não queira. Então, eu vou parar aqui a gravação e. Tá, pessoal? Pode conversar.